Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com as aulas 17 e 18, tá certo? Nessas aulas nós começaremos a ver o conteúdo da parte introdutória sobre integração energética de processos químicos, tá certo? Por serem conteúdos, de continuidade, optei por gravar essas aulas em conjunto. Bom, na aula anterior, então, nós vimos a respeito dos principais indicadores de desempenho de processos químicos, tá? Vimos diversos exemplos e possíveis indicadores que podem ser selecionados e como eles são classificados do ponto de vista que podem ser indicadores técnicos, indicadores econômicos, indicadores ambientais ou ainda indicadores sociais, tudo dependendo do que se deseja avaliar, e qual o campo se está observando a performance de um processo que está sendo desenvolvido e colocado em operação. E na aula de hoje, então nós daremos continuidade a um tópico muito importante da síntese de processos, que é a integração energética. No início, então, nós veremos uma pequena introdução sobre o que é o intuito de realizar a integração energética do processo. Em seguida, os passos iniciais que temos que trabalhar no intuito de conseguir construir uma rede de trocadores de calor que integre energeticamente o nosso processo. E para isso, nós precisamos conhecer e construir o diagrama temperatura-entalpia das correntes de processo, realizar a análise PINT. E a análise PINT consiste em uma das principais técnicas de integração energética, uma das pioneiras e mais conhecidas e que é bastante utilizada ainda hoje. E então veremos o algoritmo que precisamos desenvolver, que é necessário para realizar essa análise PINT. O passo a passo, como nós determinamos a temperatura de PINT em função das correntes quentes e correntes frias do processo, para daí então, a partir disso, conseguir determinar a quantidade de energia que conseguimos recuperar e reaproveitar entre as correntes de processo com a integração energética e o quanto sobra a ser complementado com energia oriunda das utilidades quentes e frias. Bem, então aqui um breve histórico sobre integração energética. A integração energética consiste na área de estudo sobre como reaproveitar a energia das correntes de processo em função de que em um processo bastante amplo nós temos várias correntes que precisam aquecer e várias correntes que precisam resfriar. Então, com isso, logicamente, percebemos que é possível reaproveitar essa energia, fazendo com que elas troquem energia entre si, tá certo? E reduzindo significantemente o consumo de utilidades quentes e frias, por não precisar estar utilizando tanto essas utilidades em vista do aproveitamento energético que as correntes podem trabalhar entre si, que elas podem receber e doar entre si dentro de um processo. O estudo, então, de técnicas e metodologias para desenvolvimento da integração energética de um processo começou e se difundiu, se tornando bastante conhecido com os estudos do professor Dr. Bodo Linhoff, tá certo, na década de 80, até recentemente professor da UMIST, Universidade de Manchester, onde ele desenvolveu, então, a famosa técnica de análise PINT para fazer a integração energética de processos químicos, e a partir de então, várias outras pessoas, pesquisadores, acabaram desenvolvendo e aprimorando tanto a própria técnica de análise PINT quanto outras técnicas alternativas, mas que todas são baseadas no mesmo conceito de recuperação de energia e redução do consumo de utilidades. Bom, nesse ponto da síntese de processos, de acordo com o que nós vimos até então, o diagrama da cebola já está resolvido. Então, as etapas iniciais, que definição dos compostos, fluxograma, equipamentos de separação, reação, balanço de massa e balanço de energia, até aqui já estão fixados. Então, nós já resolvemos os balanços e temos as informações a respeito das correntes de processo em termos de quantidades materiais e também de quantidades energéticas associadas em função das trocas térmicas que a rede de trocadores e a análise de utilidades
forneceram para que nós possamos então ter já esse escopo bem desenvolvido. E é a partir daqui, com isso, né, que é uma base para a integração energética, nós podemos começar a pensar e integrar energeticamente o processo. E claro, né, na parte de dimensionamento e construção da rede de trocadores de calor, já temos aí as condições operacionais desses trocadores que foram determinadas e temos então as áreas, as quantidades energéticas a serem trocadas para que as correntes possam ser aquecidas ou resfriadas em todas as etapas do processo. E então, com isso, né, com essas informações, elas também vão ser úteis para a integração energética que vem a seguir. Bom, simplesmente para a gente relembrar, né, um pouquinho aqui a diferença, né, entre correntes de processo e correntes de utilidades, porque isso vai influenciar em quais correntes, né, a gente vai selecionar para promover a integração energética do processo. As correntes de processo são as correntes de matéria, né, de fluxos materiais que são transportadas de um equipamento a outro, né, reatores, separadores, né, que seguem para um reator, saem de um reator e vão para um separador. Então, as correntes do fluxo do processo que podem necessitar aquecimento ou resfriamento para variação de sua temperatura. Enquanto as correntes de utilidades, elas são correntes advindas de meios externos ao processo, né? Lembra lá do setor de utilidades que nós comentamos na aula sobre utilidades e seleção de utilidades, que vão ser fornecidas para os trocadores de calor para agregar ou remover energia sob a forma de calor, que não se consegue agregar ou remover apenas com as correntes de processo entre si. Mas assim, inicialmente nós podemos pensar num processo que só utiliza as utilidades para aquecimento e resfriamento, e depois, né, com a integração energética, nós conseguimos verificar os pontos onde as correntes de processo conseguem contribuir com essa adição ou remoção de calor entre as correntes. Mas então, não necessariamente, né, de início, você pode ter correntes de processo já removendo ou agregando calor em função das quantidades e demandas energéticas de todo o processo. Bom, por exemplo, vamos considerar aqui no exemplo 1, relembrar o conceito de corrente fria, corrente quente, em função aqui da variação de temperatura de duas correntes de processo, né, e da quantidade, né, de calor que elas trocam em função da variação de entalpia dessas correntes ao passarem por um trocador. Por exemplo, aqui temos uma corrente 1 e uma corrente 2, onde a corrente 1 ela é uma corrente que é aquecida, então ela entra num trocador a 40 graus Celsius e sai a 110, então ela é uma corrente fria também. E aqui, né, digamos que nós temos a variação de entalpia que ela sofreu por passar da temperatura de 40 graus para 110. E as correntes frias, né, portanto, nós dizemos que elas são correntes, né, de escoadouro de calor, né, o heat sink, porque ela permite com que nós possamos, né, escoar calor das correntes quentes do processo, recebendo o calor a partir das correntes quentes. Tá na integração, então ela vai receber o calor, né, ela vai escoar o calor entre as correntes de processo, aproveitando a energia disponível nas correntes quentes, né? Porque, por exemplo, aqui a corrente 2 é uma corrente quente, né, uma vez que ela é resfriada, entra a 160 graus Celsius e sai a 40 graus Celsius, sofrendo uma variação de entalpia aqui negativa, porque o ΔT é negativo, né? Então, ela é uma corrente que serve como fonte de calor no processo, né? O heat source. Então, essa corrente ela vai conseguir oferecer essa energia para algumas correntes frias, né? Por exemplo, aqui para a corrente 1 ou para outras correntes frias que eu possa ter no processo. E em função, né, digamos que de uma possível integração energética entre essas duas correntes, nós podemos ver que aqui a corrente fria ela demanda, né, uma quantidade energética de 14 megawatts e a corrente quente pode oferecer 12, tá bem? Mas não necessariamente, né, e é o que deve ser considerado, a corrente fria vai conseguir receber toda a energia da corrente quente, tá certo? Devido a uma série de fatores que a gente vai ver aqui mais adiante. Portanto, nós podemos sim aproveitar parte dessa energia da corrente quente para aquecer a corrente fria, mas ainda assim pode ser, né, que eu precise de utilidades
e aqui, por exemplo, o vapor a 180 graus para terminar de aquecer a corrente fria até 110, uma vez que não é suficiente a energia da corrente quente, né, nem se fosse totalmente transferida, para realizar a sua aumento de temperatura, e também água de resfriamento a 20 graus Celsius, né, que vai estar daí então adequada em função do resfriamento que a corrente quente sofre, para terminar então de resfriar ela, por conta de que ela não é capaz de ceder toda a energia aqui para a corrente fria, né? Nós sempre temos que manter uma certa diferença entre a quantidade de energia a ser doada, né, devido a uma série de fatores que veremos adiante. Mas então também precisaria de utilidades. No entanto, fazendo esse aproveitamento da energia da corrente quente na corrente fria, com certeza a quantidade de utilidades que eu vou precisar para simplesmente complementar o que vai faltar para atingir as temperaturas de saída vai ser bem menor do que a quantidade original que eu precisaria despender de utilidades se eu fosse realizar o aquecimento da corrente fria só com vapor ou o resfriamento da corrente quente só com água de resfriamento, concordo? Então, assim, o princípio básico da integração energética é essa: promover essa recuperação de energia a partir do que as correntes quentes podem doar e do que as correntes frias podem escoar. Bom, para que nós então tenhamos um mínimo de consumo de energia, o calor ele deve ser recuperado ao longo do processo, utilizando as correntes de processo para realizarem a troca térmica entre si, né? Então, sempre que possível, se eu tenho energia a ser disponível por correntes quentes, ser disponibilizada por essas correntes quentes, eu posso então realizar o aquecimento parcial das correntes frias com essa energia, tá certo? Então, em todos os pontos da integração energética, para que exista, né, a troca de calor entre as correntes quentes e frias, a corrente quente ela deve ser sempre mais quente que a corrente fria, tá certo? Então essa é uma questão importante a ser levada em consideração, né, principalmente por conta, né, não só do sentido da troca, né, de que o trocador vai trabalhar em concorrente ou contracorrente, mas por não violar, né, a segunda lei da termodinâmica, né, a primeira e a segunda lei, onde eu necessariamente só consigo transferir calor de um ponto de temperatura maior para um ponto de temperatura menor. Então, com isso, né, em todos os pontos, para que a troca ocorra, a corrente quente tem que ser mais, né, ter uma temperatura maior do que a corrente fria, né, porque senão a troca térmica vai cessar, e é justamente aí que eu preciso complementar com utilidades ou, né, adicionando outros recursos ao processo para terminar a variação de temperatura das correntes de processo. Bem, nesse caso, onde nós temos essas duas correntes, quentes e frias, por exemplo, né, eu poderia então, conhecidas ali as cargas térmicas que essas correntes trocam, né, a quantidade de calor lá que nós vimos 14, né, e menos 12 das correntes, que são calculadas em função do CP e da vazão mássica também, né, e da variação de temperatura que essas correntes sofrem, nós construímos, montar um diagrama que nós chamamos de diagrama entalpia-temperatura, tá certo? E esse diagrama, então, vai estar representado a corrente fria partindo, né, de sua temperatura inicial e chegando na sua temperatura final, e a corrente quente saindo também de sua temperatura inicial e chegando na sua temperatura final. No entanto, né, para construir isso, nós devemos supor, né, uma escala aqui para variação de entalpia, que como nós temos um delta, né, uma variação de entalpia, não importa o ponto inicial que nós vamos começar aqui para construir a curva, porque só o que vai importar para a gente são as variações de entalpia e de calor que nós temos aqui no eixo X, em função, né, da variação que a corrente sofre. Tá certo? Então não importa o que a gente tem antes, não importa o que a gente tem depois. Então eu faço essa construção partindo de qualquer ponto, né, que mais adiante na curva do diagrama entalpia-temperatura, porém eu sempre faço a construção primeiro da corrente quente, né, para ela ficar para o lado esquerdo, e depois da corrente fria para ela ficar para o lado direito, tá certo? Para isso ficar condizente com as próximas etapas que nós vamos ver da integração energética.
E com isso, vejam que à medida que eu aproximo as duas curvas de temperatura, né, eu poderia ter elas mais deslocadas, né, ou mais aproximadas. À medida que eu faço isso, eu delimito então a quantidade possível de calor a ser recuperado, tá bem? Então, o delta total aqui da corrente quente, ele equivale, né, a 12 megawatts e o delta H da corrente fria 14 megawatts. Então vejam aqui, por exemplo, se eu aproximar as duas curvas até elas resultarem aqui em um ΔT mínimo, que nós chamamos que é essa diferença entre a menor distância da corrente quente com a corrente fria, de 10 graus Celsius, nós teríamos aqui então que nessa região, analisando então a temperatura inicial da corrente quente e a temperatura inicial da corrente fria, uma possibilidade de recuperação de 11 megawatts. E dessa forma, né, sobraria aqui no lado esquerdo, para terminar de resfriar a corrente quente, 1 megawatt de energia, tá certo? Que teria que utilizar aqui calor de uma fonte fria, né, uma utilidade fria, e para a utilidade quente estaria sobrando então 3 megawatts, tá certo? Estaria sendo reaproveitável aqui 11, né? Porque para um eu tenho 14, para outro eu tenho 12, então à medida que eu vou sobrepondo elas, eu vejo então a quantidade de calor que eu consigo recuperar. E o que sobra, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, significam aqui, respectivamente, a quantidade que eu vou ter que despender energeticamente com utilidade fria e com utilidade quente, tá bem? Então, aqui esse é o diagrama entalpia-temperatura, mas vejam que nós temos que estipular um ΔT mínimo para avaliar essa quantidade de calor a ser recuperada. E aqui teria um diagrama de como essa integração energética estaria resultando no aproveitamento de energia, né, na integração energética do processo, né, por exemplo, em um fluxograma de processo. Eu estaria trocando calor aqui da corrente fria com a corrente quente, e essa troca, então, entre essas duas correntes resultaria nessa recuperação de 11 megawatts. No entanto, eu precisaria de outros dois trocadores de calor para terminar aqui o aquecimento com vapor e terminar o resfriamento da corrente quente com água de resfriamento, tá certo? Então vejam que apesar de eu reduzir significantemente o consumo de utilidades, aqui eu precisei adicionar outros dois trocadores de calor para terminar de fazer esse aquecimento e resfriamento para ter nas condições que eu quero, que são necessárias para as correntes de processo. Bom, então vejam, né, só aqui identificando que essa região aqui, então, foi a região que foi, né, complementada energeticamente com água de resfriamento, e essa aqui em cima com vapor, tá bem? E a região aqui intermediária, a região, então, onde nós aproveitamos a energia das correntes entre si, tá certo? Representa, então, o calor recuperado, a energia recuperada pela sobreposição das curvas, adotando esse valor de ΔT mínimo. Então, esse ΔT mínimo de aproximação de temperatura das correntes, ele estipula a posição relativa das correntes quentes e frias. No caso ali nós só fizemos com duas, né, correntes, mas nós podemos fazer para várias, e nós vamos ver isso também mais adiante. E, portanto, a quantidade de calor recuperado. Então, é um grau de liberdade que nós temos aí no problema, né? Ao realizar a integração energética, nós precisamos estipular o ΔT mínimo que nós queremos, né? E ele não pode ser igual a zero, ele não pode, né, tocar as correntes, porque isso é inviável termodinamicamente, né, por várias razões, pela questão do gradiente de temperatura. Quando ele tende a zero, a transferência de calor ela é muito lenta, né, também tende a zero, e portanto nós precisaremos de uma área tendendo a infinito para realizar essa troca térmica com ΔT igual a zero. Então não é viável trabalhar tocando as correntes quentes e frias, né? Portanto, nós precisamos estabelecer aí um mínimo entre essas correntes. E estipulando-se o valor desse ΔT mínimo e também das quantidades que são necessárias a se complementar de calor de uma fonte quente ou de uma fonte fria, né, de uma utilidade quente e uma utilidade fria, nós estipulamos a posição relativa da quantidade de calor possível de ser recuperada por integração energética, que corresponderia aqui a essa região, então, sobreposta das correntes no diagrama entalpia-temperatura. Bem? Bom,
Mas também, né, vejam isso só para a gente ter isso bem claro, que eu poderia decidir estabelecer um ΔT mínimo de 20 graus Celsius. E com isso, então, eu deslocaria, né, as curvas, né, uma em relação à outra, né, no caso aqui a fria um pouco mais para a direita em relação à quente, e isso resultaria numa menor área sobreposta. Né, e vejo então que eu teria aqui uma menor quantidade de calor recuperado da troca térmica entre essas correntes, e dependeria então de mais utilidade fria e mais utilidade quente para complementar a variação de temperatura dessas correntes. Bem, então vejam que isso influencia, no entanto, né, existem aí algumas correntes de processo em função da área de troca térmica, do que nós temos à disposição. Muitas vezes nós temos, né, uma limitação em determinar esse ΔT mínimo. Os valores mais utilizados e mais usuais na literatura são valores de ΔT mínimo entre 10 e 20 graus Celsius. Também, então, são os valores normalmente adotados para realizar uma integração energética. No entanto, em função de outras limitações, né, dos trocadores que você tem à disposição, da área, né, do que você já tem e que queira reutilizar, pode ser que você caia nessas limitações e precise especificar um ΔT mínimo diferente. Mas para o caso aqui de 20, para aquelas duas correntes que nós vimos, nós teríamos então a troca entre as correntes de processo em um trocador e a complementação também com utilidades, porém com uma quantidade energética aqui um pouquinho maior, para terminar o aquecimento da corrente fria e terminar o resfriamento da corrente quente. Certo. Agora, vamos ver aqui um exemplo 2, onde nós temos mais correntes de processo, tá certo? Então temos aqui um processo com uma alimentação 1, que passa por um primeiro trocador de calor e em seguida por um primeiro reator, uma alimentação 2, que passa também por um trocador de calor e segue para um reator 2, né, junto com parte aqui da corrente que é efluente do reator 1, e também parte dessa corrente vai seguir para uma separação, para a obtenção do produto 1 e desgaseificação dessa corrente de componentes não reagidos e subprodutos, né? E essa corrente também acaba passando por um outro trocador, e o que sai do reator 2 como a corrente de produto 2 também passa por um trocador de calor. Então vejam, nós temos 4 trocadores de calor nesse processo, e vamos ver então como construir as curvas de correntes quentes e frias e o diagrama entalpia-temperatura para esse processo, para um caso onde nós temos mais de uma corrente quente e mais de uma corrente fria, certo? E o primeiro passo é justamente identificar quais seriam correntes quentes e correntes frias em função da variação de temperatura que essas correntes sofrem ao passar pelos trocadores de calor. Também vejam também que nós temos a variação de entalpia aqui em megawatts de energia que cada corrente sofre ao realizar sua transferência de calor. Então vamos lá para a construção primeiro de uma tabela com as propriedades e características dessas correntes e depois em seguida construir as curvas de correntes quentes e frias para o diagrama entalpia-temperatura. Certo, então para a classificação das correntes, né, então nós construímos aqui uma tabela identificando as 4 correntes que nós temos que passam pelos trocadores de calor, tá certo? Por cada um dos 4 trocadores, que representam nesse caso a alimentação do reator 1, o produto do reator 1, a alimentação do reator 2 e o produto do reator 2. E aqui eu verifico então a variação de temperatura lá no fluxograma que cada uma dessas correntes sofre, tá certo? Então, em função da temperatura de entrada e temperatura de saída, eu vejo então que se a corrente ela esquenta, ela é uma corrente fria. Se ela resfria, ela é uma corrente quente, tá certo? No caso aqui, então, eu vou ter 2 correntes frias, as correntes 1 e 3, e 2 correntes quentes, as correntes 2 e 4. E aqui à frente coloco a variação de entalpia que cada corrente sofre, sendo então positiva para uma corrente fria, indicando então que ela está recebendo, né, calor, então ela está aumentando, né, sua quantidade energética, e a variação de entalpia é positiva, e negativa para as correntes quentes que estão resfriando, então perdendo calor para com quem elas estejam trocando calor no processo em que estamos avaliando. Com isso, é possível também verificar a capacidade calorífica de cada uma das correntes,
tá certo? Que estaria representado aqui, né, pela variável, pela nomenclatura CP, né, com CP maiúsculo, para não ficar conflitante com o CP de capacidade de calor específico, né, que nós estamos acostumados, mas então aqui um CP maiúsculo, que vai ser então o resultado da divisão da variação de entalpia pela temperatura que nós temos, pela diferença de temperatura que nós temos para a corrente, tá certo? E ela é positiva para correntes frias e negativa para correntes quentes, né? Se eu fizer a temperatura final menos a inicial, e aí quando eu divido eu tenho um valor positivo também sempre para a capacidade calorífica dessas correntes. E na integração energética, né, uma hipótese inicial que nós trabalhamos é que nós temos uma capacidade calorífica constante para as correntes de processo, né? O que a gente sabe que nem sempre acontece. Para alguns compostos, nós não temos a capacidade de trabalhar com CP constante, tá certo? Mas para consideração aqui a critérios de integração energética, inicialmente vamos considerar então o CP de capacidade calorífica constante. E no nosso caso aqui vai ser uma capacidade calorífica mássica, tá certo? Que representa então o produto da vazão com o CP com o calor específico de cada corrente. E a partir disso, então, vocês vão ver que esse CP vai auxiliar a gente na construção das curvas de correntes quentes e frias e depois na curva composta de correntes quentes e frias no diagrama entalpia-temperatura. Certo. Primeiro, a curva composta para as correntes quentes, tá certo? Então, o intuito é utilizar as curvas de entalpia-temperatura das correntes quentes individualmente e fazer então com que elas se tornem uma única curva que possua então a representação de curva composta, tá bem? Então aqui eu tenho duas correntes quentes, vejam que eu posso representar uma em frente à outra no diagrama entalpia-temperatura, tá certo? Indicando a temperatura inicial e final de cada uma das correntes quentes. E abaixo, aqui representar a variação de entalpia que cada uma dessas correntes sofre. E nós temos então uma variação de entalpia total como a soma das variações de entalpia de cada uma dessas correntes. Para unir essas duas curvas e gerar uma curva composta, porque na construção do diagrama entalpia-temperatura e depois para análise PINT nós precisamos trabalhar com a curva composta, nós vamos então realizar o seguinte, né? Nós vamos verificar aqui o intervalo de temperatura que é comum entre as duas correntes, e nesse caso aqui esse intervalo de temperatura ele é comum aqui de 80 a 200, compreendendo todo o intervalo para a corrente 2, né, para a segunda corrente aqui quente, e o intervalo intermediário da corrente fria, e nesse intervalo comum nós vamos juntar então as duas correntes somando os CPs dessas correntes, tá certo? Então daí eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a parte final aqui da primeira corrente, que não é comum, tá certo? As outras correntes, no caso que a gente só tem uma, e essa regra seria válida para todas as correntes que nós tivéssemos. E aqui no intervalo comum, então, o CP, vejam que como a entalpia é diretamente proporcional, a variação de entalpia é diretamente proporcional à variação de temperatura em função do CP, como inclinação, né, na equação onde ΔH é igual a CP vezes ΔT, justamente por isso nós teremos uma inclinação diferente, que ela será representará uma inclinação total equivalente à soma das duas inclinações, tá certo? Então daí, por conta disso, eu vou determinar o CP como a soma das inclinações e vou determinar para esse intervalo de temperatura comum, que equivale a 200 menos 80, aqui então a 120, e a partir disso nós vamos determinar a variação de entalpia comum desse intervalo. E aí eu vou manter para o primeiro intervalo aqui também só a diferença de temperatura vezes o CP original da corrente 1, da corrente quente 1, e vou determinar a variação de entalpia. E em seguida vou fazer a soma, né, dos CPs no intervalo comum
e calcular pela variação de temperatura desse intervalo também qual vai ser a variação de entalpia para o intervalo comum. E para o restante, né, o que sobra lá no topo, eu vou então trazer para a direita e interligar com a nova curva construída a partir da soma, né, dos CPs e da mescla aqui das correntes, conservando o CP e fazendo então uma variação de entalpia para ela em função do que sobra de intervalo de temperatura lá em cima. Então vejam aqui que no final eu tenho que obter a mesma variação de entalpia total que eu tinha lá originalmente nas duas curvas separadas, tá certo? E essa curva então que ela representa ao mesmo tempo aqui as duas correntes quentes é a curva composta das correntes quentes, tá certo? Então vejam que eu preciso fazer isso que eu mostrei para vocês. Conservar o final aqui da primeira corrente que tem a temperatura menor, subir até a temperatura onde tem o encontro, né, de temperaturas comuns entre as correntes, fazer a curva, né, que representa a mescla das correntes nesse intervalo e depois dar continuidade com o que sobra de correntes lá acima. E se eu tivesse mais uma aqui em cima, eu faria uma nova soma, né, linkaria aqui no final dessa última curva e colocaria sempre o que sobrar também mais acima dessa corrente. E vamos fazer a mesma coisa para as correntes frias, tá certo? Para as correntes frias, né, vejam aqui então que nós também temos duas correntes frias. Eu vou plotar então ao lado esquerdo primeiro a que parte da menor temperatura, em seguida, né, a segunda para o intervalo de temperatura específico delas, colocar uma em frente à outra, colocar a variação de entalpia que cada uma sofre e a variação de entalpia total. E aí novamente vou partir aqui de baixo para cima, colocar a curva convencional, né, individual aqui, porque não tem encontros de correntes nessa variação de temperatura. Então para a primeira corrente fria eu mantenho exatamente como está até 140. De 140 a 180 eu tenho duas correntes participando dessa variação de temperatura. Então eu vou também colocar aqui um novo CP, que representa a soma do CP das duas correntes e a nova inclinação. E a partir desse intervalo de temperatura e desse CP eu determino a variação de entalpia da sobreposição aqui das curvas frias, nesse caso das correntes frias. E a partir daqui para cima, como eu só tenho uma corrente, eu continuo então com a corrente fria, segunda corrente fria de 180 até 230, com o CP dessa corrente. E determino para esse intervalo, em função do que sobra no CP nesse intervalo, as variações de entalpia individuais dessas correntes, tanto aqui à direita quanto aqui à esquerda. E verifico a soma também tem que ser igual à soma que eu tinha de variação de entalpia anteriormente. Então essa é a corrente fria composta, construída a partir do mesmo princípio que nós vimos ali para a corrente quente composta. Agora, vamos olhar aqui então que nós temos a possibilidade de plotar no mesmo diagrama a curva composta quente, das correntes quentes, e a curva composta das correntes frias, né? Sempre colocando a das quentes à esquerda, né? E partindo de qualquer ponto, porque, né, é um delta, né? Uma variação de entalpia que nós trabalhamos aqui no eixo X, mas para as respectivas temperaturas que nós obtivemos ali anteriormente. E aí vamos aproximando a corrente da curva composta das correntes frias pela direita em direção a curva composta das correntes quentes até atingir o ΔT mínimo estipulado. E para o nosso caso aqui, né, eu fiz a curva composta quente e fria para um ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Então até o ponto em que a diferença mínima entre as duas curvas equivale a 10 graus Celsius, tá certo? E então nesse caso a gente vai verificar que a região em que as curvas se sobrepõem é a quantidade energética que eu consigo recuperar fazendo a troca entre correntes quentes e frias, e o que sobra aqui abaixo da sobreposição é o que eu preciso complementar com utilidade fria, e o que sobra acima da decomposição, da sobreposição, aqui é o que eu preciso complementar com utilidade quente, tá certo? E esse ponto, né, que ele representa
o ΔT mínimo, né, esse ponto onde isso ocorre, é o ponto que nós chamamos então de ponto Pint da curva do diagrama temperatura-entalpia para as curvas compostas. Alterando-se essa posição relativa, como a gente viu e discutiu anteriormente, nós então acabamos definindo a quantidade a ser reaproveitada e a quantidade a ser complementada com utilidades. Vejam aqui, se eu tivesse escolhido então ΔT mínimo de 20 graus Celsius, então essas curvas elas teriam uma distância maior, né? O meu ponto Pint ele seria diferente, tá certo? Porque nós teríamos aqui uma temperatura diferente, de uma curva em relação ao outro, que resulta nesse ΔT mínimo, e então eu vou precisar, né, vou acabar tendo uma troca nos requerimentos de utilidades e quantidades de calor advindas da integração. Então vejam aqui que estipulando o ΔT mínimo de 10 ou de 20, eu acabo influenciando em quanto eu vou reaproveitar de energia. Claro, quanto menor o ΔT mínimo, maior a recuperação. Porém, existem casos onde nós não podemos trabalhar com ΔT mínimo tão pequeno em função das quantidades diárias e do que temos disponível para realizar a integração. E aqui temos, né, a complementação. Vejam que aumentou a quantidade a ser complementada de utilidade fria e também a quantidade a ser complementada de utilidade quente. Trabalhando aqui com as mesmas curvas compostas que nós, né, vimos ali anteriormente. Então, a gente pode ter já algumas suposições a partir do que a integração energética nos traz, tá bem? Então aqui temos, né, a verificação, por exemplo, né, de alguns casos onde podemos aproximar essas curvas, né, de uma maneira mais próxima, com menor ΔT mínimo, e nós acabamos então despendendo uma menor quantidade de utilidades. E aqui onde nós, né, aproximamos com ΔT mínimo maior, nós vimos que nós temos uma maior quantidade de utilidades. No entanto, né, do ponto de vista, né, energético em relação aos custos de processo, nós vamos ver então que à medida em que nós diminuímos esse ΔT mínimo, nós tendemos então a ter um menor consumo energético, tá certo? No entanto, à medida que nós diminuímos esse ΔT mínimo, em função das modificações que nós precisamos fazer na rede de trocadores de calor, que é algo que nós veremos mais adiante também aqui na disciplina, nós temos também aqui um aumento, uma redução no custo de capital. E, portanto, né, então, quando eu tenho um menor ΔT mínimo, eu tenho mais custos de capitais, porque essa integração energética ela vai me exigir mais trocadores de calor, né, mais equipamentos. E por conta disso, então, eu vou ter um gasto, um custo maior com capital. Então, vejam que existe aqui um ponto ótimo a partir dessa análise econômica, junto com a integração energética, que vai me dar um menor custo total, né, onde talvez eu não recupere tanta energia, né, e eu não precise reduzir tanto as utilidades, porém eu precise de uma quantidade menor de trocadores de calor e por conta do custo de capital acaba compensando trabalhar com ΔT mínimo maior. Tá certo? Então, aqui, quando eu avalio a integração energética e vou escolher o ΔT mínimo, a análise econômica tem que ser feita para trazer, então, em função dos números de trocadores de calor, qual é o ΔT mínimo ideal a ser trabalhado na integração energética. Bom, então, justamente por conta disso, existe aí, né, um conflito, né, que a gente chama de trade-off, entre o custo de capital e o custo de energia. Certo? Então, diminuir muito o custo com energia do ponto de vista operacional para as utilidades pode resultar em um aumento de custo de capital. Porém, também, quanto menor esse custo de capital, menor a nossa integração e maior o custo de energia. Então, o posicionamento relativo das curvas compostas, né, em função do ΔT mínimo ideal, ele, né, do ponto de vista prático, ele tem que ser determinado por uma avaliação econômica entre custos de investimento e de custos de operação, tá bem? E nos casos onde o ΔT mínimo for conhecido, nós já sabemos o ponto ali em que nós vamos trabalhar para fazer a integração, nós fixamos a posição relativa dessas curvas compostas e temos, né, em função da sobreposição da curva composta quente com a curva composta fria, a meta energética a ser reaproveitada
lá no diagrama entalpia-temperatura. Né? E é geralmente observado em um único ponto, e esse ponto nós chamamos, né, de ponto pinch, né, ou ponto de estrangulamento, digamos assim, né, por uma tradução aqui, que representaria, né, o ponto aqui onde há uma menor distância entre as curvas compostas do ponto de vista da variação para a temperatura. Alguns pontos importantes aqui que nós temos que, né, já perceber, né, na análise da integração energética e na análise PINT, porque isso vai ainda ser trabalhado com o algoritmo PINT, com a construção da rede mais adiante, é que se nós dividirmos o processo no PINT, né, digamos assim, a partir do ponto PINT para o ΔT mínimo, né, que é representado aqui, por exemplo, para aquele caso que nós vimos, nós podemos dividir, né, a nossa curva, nosso diagrama entalpia-temperatura em duas regiões. A parte acima do PINT, que ficaria aqui à direita, e a parte abaixo do PINT, que ficaria aqui à esquerda. Tá certo? Então, sempre que nós fazemos essa divisão, nós teremos na região abaixo do PINT a região onde o calor é rejeitado para a utilidade fria, e não a tomada de calor de utilidades. Certo? Então, abaixo do ponto PINT, nós sempre vamos utilizar somente utilidade fria para complementar os resfriamentos necessários das correntes quentes de processo, certo? Nessa região aqui. E na parte acima do PINT seria a parte de escoamento de calor, onde o calor ele vai ser recebido da utilidade quente, tá certo? Então, é o que vai faltar para complementar o aquecimento das correntes frias. Então, não há rejeição de calor para utilidades, tá certo? Apenas o recebimento de calor a partir da utilidade quente. Tá? Isso é muito importante para a gente ver a coerência aqui termodinâmica também das variações de entalpia das correntes de processo. Certo. Com isso, nós podemos aqui então verificar e concluir, né, que é possível, né, haver transferência de energia aqui a partir da região acima do PINT para uma região abaixo do PINT, tá? Para correntes que estão acima do PINT podem transferir energia para correntes e para condições de processo em temperaturas abaixo do ponto PINT. Isso é possível. Porém, termodinamicamente, né, pela questão de que a corrente quente tem que estar a temperatura maior que a corrente fria, nós não podemos realizar transferência de calor, de energia de correntes quentes que estão abaixo do PINT para correntes frias acima do PINT, tá certo? Então, lá na análise da integração energética e na construção da rede de trocadores, nós vamos ver aqui que nós não podemos trabalhar com essa segunda opção, né, em nenhum caso. Mesmo que tenha energia aqui disponível, se a temperatura da corrente quente não for maior que a temperatura da corrente fria, não temos condição de realizar a troca entre essas correntes. Bem, e nesse caso, digamos que nós podemos verificar que se por um acaso nós transferirmos energia de alguma região acima do PINT para uma região abaixo do PINT, eu vou representar aqui essa energia como XP, por exemplo, essa mesma quantidade que eu transferi daqui para cá, eu vou precisar repor ela como utilidade quente aqui acima do PINT, tá certo? Então vejam que do ponto de vista de integração energética, não é recomendável, né, não é assim, busca-se não trabalhar utilizando a energia que a gente tem de correntes em temperaturas acima do PINT para correntes abaixo do PINT, tá certo? Simplesmente aproveitar a troca na própria região acima e na própria região abaixo, porque isso pode acarretar, digamos que no uso, né, incorreto, né, ou inadequado de aproveitamento das utilidades quentes e frias disponíveis. Né? Por exemplo, aqui tudo que eu adicionar de utilidade fria a mais abaixo do PINT, eu vou estar deixando de aproveitar da energia disponível nessa região, ou mesmo acima do PINT, se eu usar utilidades, né, a mais do que eu preciso, eu vou acabar sobrando aqui com quantidades energéticas que poderiam ser aproveitadas para as utilidades frias, porém eu vou estar gastando mais por usar mais utilidade. Bem, então, né, essa transferência pode acontecer, mas ela muitas vezes pode ocasionar então no uso inadequado das quantidades disponíveis de utilidades no processo. Então a gente busca evitar, a não ser em um caso muito específico,
né, ou em algum lugar onde seja, né, necessário trabalhar uma temperatura que só a utilidade consegue fornecer aquele gradiente de temperatura para trabalhar, que nós acabamos realizando isso então. Mas se a gente fornecer utilidades demais aqui para cima, sobra energia para ser transferida aqui para baixo. E ela só pode ser transferida nesse sentido. Então, se a gente tiver excesso aqui embaixo para utilidades, por exemplo, eu não consigo reaproveitar essa energia acima do pint. Então, resumindo, não se pode transferir energia através do pint, caso se deseje utilizar o mínimo de utilidades e também se deseje recuperar a energia ao máximo por meio da integração energética do processo. E não deve haver transferência de energia através do pint, nem através das correntes de processo e nem através do uso inapropriado de utilidades. Também, então, qualquer modificação nas trocas térmicas de um processo em relação a aumentar a quantidade de utilidades ou diminuir para um processo já integrado vai acabar afetando toda a integração do processo. Também a troca entre correntes de processo também através do pint não é recomendada. Certo. E também nós temos alguns problemas de integração, uma vez que a gente constrói as curvas compostas quentes e frias de um processo, que nós chamamos de problemas limite. Vejamos aqui alguns. Bom, nesse sentido, vamos imaginar aqui primeiro que nós temos as curvas compostas quentes e frias para um determinado caso, onde ao aproximar essas curvas, nós teremos em algum momento um ΔT mínimo, para o qual nós acabamos por eliminar a necessidade de utilidades quentes para a complementação do processo. Tá bem? E nesse caso aqui, por exemplo, do ponto de vista da análise econômica também, nós vemos então que se nós continuarmos aproximando ainda mais a curva composta fria da composta quente, em algum momento eu vou voltar aqui a precisar também de utilidades frias para o problema. Mas nesse caso, a utilidade fria que vai trocar calor com regiões de temperatura muito altas, provavelmente essa utilidade fria ela vai aquecer mais do que as utilidades frias que precisariam ser utilizadas para troca só na região aqui abaixo do pint. Então, provavelmente, para recuperar para a condição original, por exemplo, usando uma torre de resfriamento para água, aqui necessariamente eu precisaria retornar e refrigerar bem mais água do que trabalhar nessa condição aqui, onde a utilidade fria só precisa fazer a troca nessa região aqui abaixo. Então, por exemplo, nesse caso, nós podemos, ao aproximar para um ΔT mínimo bem pequeno, desaparecer com a demanda de utilidade quente. Tá? Isso é uma grande vantagem para o processo. Você evita de ter que importar vapor para essa planta, para essa operação em função dessa aproximação. Tá certo? E aí você pode deixar o vapor disponível para outras operações, outros processos que podem estar na mesma planta, tá certo? Então essa é uma grande vantagem. No entanto, o ideal aqui seria se trabalhar então eliminando as utilidades quentes e mantendo então o uso de utilidades frias só para as trocas a baixas temperaturas. Porque se eu aproximar demais, então o ΔT mínimo nesse caso aqui vai acabar ocasionando um aumento muito significativo da variação de temperatura das utilidades frias em função do posterior resfriamento. Também, então é uma situação onde a gente tem que ter essa percepção na hora de estabelecer o ΔT mínimo para a integração energética. E o mesmo pode acontecer pensando em relação à demanda de utilidades frias, tá certo? Ela também pode reduzir se eu conseguir sobrepor toda a curva composta da utilidade quente, tá certo? Então, fazendo a aproximação, se em algum instante ocorrer então de o ΔT mínimo proporcionar que, por exemplo, aqui eu não precise mais de utilidade fria, só utilidade quente, eu posso então eliminar esse uso de utilidades aqui do processo. Então o ideal seria trabalhar nessa condição para que a utilidade quente só trocasse calor com a região de mais alta temperatura da curva composta das correntes frias, tá certo? Porque se eu continuar aproximando,
eu vou retornar aqui com o uso de utilidade quente nesse outro lado, no lado esquerdo da curva composta das correntes quentes, e a troca nessa região vai resfriar demais as utilidades quentes. E por conta disso eu posso então precisar daí de mais demanda energética para recuperar o vapor para as condições de troca térmica. Tá bem? Então nesse caso é um caso onde a gente pode também pensar aqui em eliminar a utilidade fria e trabalhar nessa condição onde nós temos aqui justamente a risca, né, a aproximação das curvas compostas. Né, um ΔT mínimo menor ainda acabaria ocasionando nessa situação que é preferível, não é preferível de se trabalhar em relação a essa, mas que também elimina a utilidade fria, né, a demanda de utilidade fria por meio da integração energética. Bom, nesses casos, né, então, onde nós avaliamos os problemas limite, há duas possibilidades em problemas limites, né, do ponto de vista aqui de escolher um ΔT mínimo em função de se determinar a região de menor custo de operação, levando em consideração a integração energética, aproximando as correntes compostas, as curvas compostas quentes e frias para diminuir o consumo de energia e buscando um ΔT mínimo que não aumente muito os custos de capitais e façam então que nós precisemos de mais trocadores de calor e nesse sentido encareça também o processo. Então nós podemos aqui cair em dois casos por conta dessa eliminação ou não das demandas de utilidades quentes e frias. Bom, nesses casos, né, então, onde nós avaliamos os problemas limite, há duas possibilidades em problemas limites, né, do ponto de vista aqui de escolher um ΔT mínimo em função de se determinar a região de menor custo de operação, levando em consideração a integração energética, aproximando as correntes compostas, as curvas compostas quentes e frias para diminuir o consumo de energia e buscando um ΔT mínimo que não aumente muito os custos de capitais e façam então que nós precisemos de mais trocadores de calor e nesse sentido encareça também o processo. Então nós podemos aqui cair em dois casos por conta dessa eliminação ou não das demandas de utilidades quentes e frias. A primeira situação seria, né, se trabalhar ali então na região onde a gente acaba por eliminar uma das utilidades, tá certo? Então abaixo do limite de ΔT mínimo os custos de energia são constantes, já que a demanda é constante e nesse caso nós podemos então dizer que não há exatamente um pinch, porque, né, não chego a estrangular e precisar de utilidades dos dois lados das correntes, tá certo? No ponto pinch que ocasiona essa aproximação das curvas compostas. Porém, né, em casos onde realmente nós não conseguimos fazer essa eliminação das utilidades, o ótimo ocorre acima do limite do ΔT mínimo, tá certo? Então há uma demanda para ambas as utilidades no ponto ótimo de custo e, portanto, ao pinch. Então, se eu não consigo eliminar as utilidades, provavelmente o ΔT mínimo ele não vai ser o ΔT mínimo limite que a gente tem eliminando essas utilidades. Ele vai estar em um ponto, né, acima do ponto de eliminação, porque eu não consigo eliminar. E no caso onde eu consigo eliminar, então, é preferível trabalhar nesse ΔT limite para a situação onde eu acabo por não necessitar mais de utilidade quente ou de utilidade fria. Bom, então, sobre as curvas compostas que nós vimos como construir, né, nós temos aqui a definição de demandas energéticas utilizando-se as curvas compostas. Ela acaba sendo inconveniente para rotinas de cálculos, né, para montar um algoritmo, pois ela é baseada em construção gráfica. Né? Nós precisamos avaliar as regiões, né, de sobreposição, tanto em termos, né, de sobreposição da variação de temperatura, para montar a curva composta e somar os CPs para obter uma curva única em função dessas sobreposições, quanto da avaliação da região de sobreposição da variação de entalpia, para saber o quanto de energia tem que ser recuperado, tá certo? Então, já é suficiente, tá, a construção das curvas compostas e a elaboração do diagrama entalpia-temperatura para verificar o aproveitamento energético, porém, em termos, né, de rotinas de cálculos, para a gente montar um algoritmo, né,
um programa para determinar isso, por exemplo, acaba não sendo vantajoso, pois essa construção gráfica, ela, né, em termos computacionais, ela requer muito trabalho e não é tão simples quanto nós poderíamos fazer de uma outra maneira. A quantidade de calor que pode ser recuperado depende das inclinações relativas das duas curvas no intervalo avaliado, tá certo? Então, em função das inclinações, elas vão determinar o nosso ponto de pinch. Então, dado o ΔT mínimo, nós vamos conseguir aproximar até onde as inclinações permitirem, tá? Para que eu não possa sobrepor uma a outra. E as curvas compostas deslocadas acabam por indicar para a gente a temperatura de pinch, tá certo? Porque a curva composta quente, né, que a gente constrói ali naquele diagrama que nós vimos, ela pode ser deslocada verticalmente em menos ΔT sobre 2, ou seja, eu vou puxar ela para baixo menos ΔT sobre 2, e a curva composta fria é deslocada verticalmente em mais ΔT sobre 2, ou seja, eu subo ela mais ΔT mínimo sobre 2, e dessa maneira elas vão se tocar, tá certo? Já que eu subo metade, né, do ΔT mínimo com a de baixo e desço metade com a de cima, isso vai, né, obrigatoriamente fazer com que as curvas acabem se tocando. E as curvas compostas, o ponto onde elas vão se tocar vai ser então o ponto que vai representar para a gente a temperatura de pinch do diagrama entalpia-temperatura, bem? E essa temperatura ela é importante, né, que nós tenhamos conhecimento, né, dessa temperatura para poder em seguida usar o algoritmo de análise pinch para determinar as trocas térmicas viáveis de serem possíveis, né, de serem realizadas dentro dos intervalos de temperatura das correntes que nós temos, tá certo? Por exemplo, aqui a curva sem ser deslocada, né, nós podemos ver que em alguma situação eu poderia acabar tendo uma força motriz inviável dentro desse intervalo. Se eu tocasse aqui as minhas curvas e visse então que aqui, por exemplo, eu tivesse alguma outra inclinação que ao tocar ela acabasse cruzando a curva de cima, né, dessa forma eu não teria um ΔT mínimo capaz de trabalhar para a transferência de calor de acordo com as nossas regiões. Porém, né, uma vez que eu consigo tocar as curvas fazendo esse deslocamento, né, deslocando a curva fria aqui para cima, ΔT mínimo sobre 2 para cima, e a de cima, né, a quente, para baixo também menos ΔT sobre 2, e eu chego então nessa situação onde não há sobreposição das curvas, nós temos uma transferência de calor dentro de intervalos de temperatura viáveis e, portanto, é possível promover a integração energética a partir dessa visualização e dessa conferência do encontro entre as curvas compostas deslocadas. Bom, sabendo então realizar esse deslocamento das curvas, nós podemos agora, né, compreender e avaliar o algoritmo de análise pinch, que vai trazer para a gente então uma forma de determinar matematicamente com esse algoritmo qual é a temperatura de pinch e o quanto eu consigo recuperar de energia com a integração, o quanto vai sobrar para ser complementado com utilidade quente, o quanto vai sobrar para ser complementado com utilidade frio, né, de forma numérica, né, fazendo aqui cálculos e não necessitando então da construção das curvas compostas e da construção e da avaliação desse deslocamento de ΔT sobre 2, tá bem? E a gente vai ver a seguir como que a gente faz então, né, elabora e faz o passo a passo desse algoritmo para não depender dessa análise gráfica. Então vamos lá aos passos do algoritmo. Primeiro, defina intervalos deslocados de temperatura, e daí nós vamos então usar a nomenclatura T asterisco para se referenciar a esse deslocamento, a partir das temperaturas de entrada e saída de cada corrente, subtraindo ΔT sobre 2 das correntes quentes e adicionando ΔT mínimo sobre 2 nas correntes frias. Então, lá na tabela que a gente vai construir, eu vou mostrar mais adiante, nós vamos então no primeiro passo determinar os intervalos deslocados de temperatura dessa forma. Segunda etapa, em cada intervalo de temperatura deslocada, faça o balanço de energia. Então, variação de entalpia da corrente no intervalo vai ser igual de acordo com a quantidade de energia a ser recebida e a ser cedida nesse intervalo, a diferença entre o somatório
da capacidade calorífica das correntes frias no intervalo, menos o somatório das correntes quentes, né, do CP das correntes quentes no intervalo. E daí eu vou determinar então esse termo em função do CP das correntes frias e quentes, que se sobrepõem em cada intervalo, vezes a variação de temperatura do intervalo. Se as correntes frias dominam as correntes quentes em um intervalo, então o intervalo tem um déficit de calor e ΔH é positivo. Então, porque a gente vai ter aqui um resultado final para o somatório dos CPs positivo. Se as correntes quentes dominam as correntes frias, então o intervalo tem um excesso de calor. E o ΔH então, vai ser negativo por conta aqui do CP das correntes quentes ser maior que das frias e tornar então um valor negativo para o intervalo. A curva composta fria estar acima da quente não significa que a transferência de calor é impossível no trecho em que isso ocorre, tá certo? E a gente vai ver isso logo em seguida. Em algum ponto, né, essa inversão por conta da aproximação das curvas é máxima, e esse máximo deve ser adicionado como utilidade quente para corrigir essa inversão, e assim as curvas deslocadas então se tocarão apenas no pinte, tá certo? Como nós veremos aqui a seguir, né, por exemplo, aqui considerando e plotando inicialmente, né, com as curvas deslocadas, as curvas compostas deslocadas a partir de um mesmo ponto inicial, nós vamos ver que elas podem em algum instante, por exemplo, se sobrepor e em algum intervalo aqui de variação de entalpia máximo, né, essa sobreposição máxima ocorre. E daí é justamente essa quantidade que nós vamos ter, então, que suprir como utilidade quente aqui em cima, na distância a partir do ponto inicial da curva composta das correntes quentes, para fazer esse deslocamento, né, puxar então a curva composta fria aqui para a direita e fazer então um caso, né, determinar o ponto de encontro das duas curvas. E esse ponto vai ser o ponto, né, da temperatura de Pint, né, que nós vamos determinar pelo algoritmo. E é o ponto onde nós temos um mínimo de utilidade quente requerida e um mínimo de utilidade fria, tá certo? Então o algoritmo ele consiste em considerar um caso inicial sem utilidade quente, determinar em qual intervalo a sobreposição de entalpia é máxima, jogar isso como uma diferença representando o mínimo de utilidade quente, e isso força então ao toque em um ponto único das curvas compostas quentes e frias. Bem, então, assim, anteriormente nós construímos as curvas compostas e o diagrama entalpia-temperatura e determinamos, né, a temperatura de Pint e as quantidades de utilidades quentes e frias a serem reaproveitadas pela construção do diagrama entalpia-temperatura. Agora, para o mesmo exemplo 2, nós veremos então a aplicação do algoritmo para chegar naquelas quantidades de demandas energéticas de utilidades quentes e frias e também determinar a temperatura de Pint. Então vamos aplicar o algoritmo para um ΔT mínimo de 10 graus Celsius. Então lembra que a gente precisa, né, de um ΔT mínimo, né, como um grau de liberdade a ser estabelecido para determinar qual vai ser o Pint e quais serão as demandas de utilidades para esse ΔT mínimo. Bom, essas são as 4 correntes que nós tínhamos. Lembram? Corrente fria, correntes frias, a corrente 1 e a corrente 3, correntes quentes, a corrente 2 e a corrente 4, e aqui as temperaturas iniciais e finais delas. Bom, primeiro nós vamos adicionar ΔT sobre 2 para as correntes frias e subtrair ΔT sobre 2 das correntes quentes, tá certo? Então, fazendo isso, eu vou ter as novas temperaturas deslocadas de entrada e saída de cada uma dessas correntes. Então veja que o ΔT mínimo é 10, ΔT sobre 2 vale 5. Adicionando 5 nas temperaturas das correntes frias, por exemplo aqui 20 e 180, ficamos com 25 e 185. Para a outra 140 fica 145, 230, 235. E na corrente quente o contrário, nós subtraímos ΔT mínimo sobre 2, então 250 menos 5, 245, 40 menos 5, 35, é a mesma coisa aqui na corrente 4. E temos, né, o CP, que é determinado, né, com base na diferença de temperatura e no ΔH, que é trocado, que é obtido em cada uma das correntes de processo pelo balanço de energia.
então foi fornecido lá no fluxograma, lembra o ΔH, com base na diferença de temperatura, que é a mesma, independente se estiver deslocado ou não, determinamos a capacidade calorífica de cada corrente, tá certo? E a partir disso, então, nós fizemos aqui o primeiro ponto do primeiro passo do algoritmo de análise Pint. Vamos para os próximos passos agora. Em seguida, na segunda etapa do algoritmo, para que nós possamos então fazer o balanço de energia e determinar o somatório dos CPs em cada intervalo, inicialmente nós vamos construir o diagrama de variação de temperatura das correntes do processo, igual nós fizemos lá na construção da rede de trocadores de calor. Lembram o diagrama de variação de temperatura? Porém, aqui nós vamos dividir o nosso intervalo total de temperatura, considerando a maior temperatura do sistema e a menor temperatura, em regiões de acordo com o início e o fim de cada uma das correntes de processo envolvidas nesse diagrama, tá certo? Por exemplo, aqui a corrente 1 começa em 20 e vai até 180, então eu traço uma linha para cada uma, dividindo intervalos. A corrente 2 vai de 250 a 40, então eu traço uma linha aqui em cima. A corrente 3 de 140 a 230, então eu traço uma linha aqui e traço uma linha aqui em cima. E a corrente 4 vai de 200 para 80, então eu traço uma linha aqui, tá certo? Representando aqui a temperatura original da variação dessas correntes, não ainda a temperatura deslocada. A temperatura deslocada, daí eu vou colocar aqui do lado. Vejam então que para a corrente quente, eu subtraí então 5 graus e coloquei aqui então do lado a temperatura deslocada para as correntes quentes, e para a corrente fria eu somei então 5 graus. E vejam então que eu coloquei aqui ao lado esquerdo também a temperatura deslocada, para daí então construir esse diagrama de temperatura avaliando todos os intervalos possíveis em que eu vou ter que fazer a avaliação da presença ou não de uma corrente de processo para integração energética. Em seguida, nós iremos então construir esse diagrama de forma a poder avaliar ele em cada um dos intervalos. Então, nós temos os intervalos de acordo com as temperaturas deslocadas do diagrama que foi construído ali anteriormente, e temos aqui a variação de cada corrente com o seu CP associado. Eu vou verificar aqui qual que é o ΔT de cada um desses intervalos. Vejam então que aqui eu coloquei na mesma escala, mas eles são diferentes aqui em virtude da variação que ocorre em cada um dos intervalos. Nesse intervalo inicial, 235 a 245, 10 graus Celsius. Nesse segundo intervalo, 235 a 195, 40 graus Celsius. E vou colocar então o ΔT de cada um dos intervalos. Em seguida, para poder realizar o segundo passo então do algoritmo, nós aqui sim vamos calcular então o somatório das correntes frias menos do CP das correntes frias menos o somatório do CP das correntes quentes. Então vejam, nesse intervalo eu só tenho uma corrente, que é a corrente 2, e ela é uma corrente quente. Portanto, o somatório nesse intervalo vai ser menos o somatório dessa corrente, ou seja, menos 0,15. No segundo intervalo, eu tenho as duas correntes, a corrente 2 e a corrente 3. Então, se eu fizer aqui o somatório do CP das correntes frias, menos o somatório do CP das correntes quentes, eu vou ficar então com 0,3 menos 0,15 e vou ter aqui o somatório dos CPs igual a 0,15. E vou fazer a mesma coisa para todos os intervalos. E vejam aqui que eu tenho intervalos com as 4 correntes, com 3, com 2, com 1, sempre considerando só as correntes que fazem parte desse intervalo. Com o ΔT e com o somatório dos CPs, eu vou calcular o ΔH do intervalo. Tá bem? Então vejam aqui que eu vou ter então a variação de entalpia em cada um desses intervalos em função das possíveis trocas térmicas que eu posso ter para cada uma dessas correntes nesse intervalo. Então, para isso basta multiplicar o somatório dos CPs. Lembra que vai representar lá das curvas compostas, de uma única forma as correntes envolvidas no intervalo, e aqui o ΔT para determinar essa variação de entalpia. E como nós vimos lá na descrição do algoritmo,
Quando esse valor é negativo, eu tenho um excesso e as correntes quentes prevalecem, né? Por isso eu tenho um excesso de energia a ser cedido nesse intervalo. E se o valor é positivo, eu tenho um déficit. As correntes frias prevalecem e eu preciso, então, de alguma forma, né, suprir energia para essas correntes frias, para que elas aqueçam e para que o processo, então, consiga proceder na variação de entalpia necessária para aquela corrente. E assim consigo avaliar, né, excesso e déficit em cada uma, e simplesmente aqui para a gente poder verificar se realmente nós temos esse intercalamento entre déficit e excesso em alguns pontos do nossa estrutura aqui do diagrama de variação de temperatura, porque isso é importante no passo a seguir. Bom, o passo a seguir consiste em construir a cascata do excesso, tá certo? Que é assim que nós chamamos a cascata, que vai conter a variação de entalpia de cada intervalo e vai mostrar o quanto eu tenho, né, de excesso ou de déficit em função dessas variações que cada intervalo vai sofrendo. E a partir da cascata do excesso, nós vamos então construir aqui a cascata de determinação do pint. Tá certo? Primeiro a gente constrói essa cascata, coloca os intervalos em que nós dividimos ali as temperaturas deslocadas para as nossas correntes. Aqui em cima eu vou representar como a quantidade de utilidade quente e vou colocar 0 para determinar a distância de maior sobreposição. Lembra lá do diagrama das curvas para poder depois determinar o pint. E aqui embaixo eu vou chegar na quantidade de utilidade fria a partir do encontro das duas curvas compostas no topo do diagrama entalpia-temperatura. E aí eu vou fazer o seguinte, daí eu vou então subtrair, vou começar aqui sempre em 0, tá? Para considerar então que eu tenho o encontro das curvas compostas, vou subtrair a variação de entalpia desse intervalo e vou obter aqui embaixo uma quantidade de energia disponível, né, ou faltante desse intervalo. E daí vejam aqui que 0 menos 1 menos 1,5, 1,5 positivo. Aí aqui 1,5 menos 6, menos 4,5, indicando o déficit oriundo aqui então desse intervalo. Menos 4,5 menos 1, menos 3,5. E vou fazendo assim até chegar aqui embaixo, na última temperatura deslocada dos intervalos para as correntes de processo. Agora eu vou determinar o ponto de maior sobreposição lá das nossas curvas. E esse ponto vai ser justamente, né, o maior valor em módulo que eu tenho aqui nas quantidades energéticas que eu obtive em cada intervalo. Tá certo? Ou seja, o maior valor em módulo aqui pra gente, né, com o valor negativo indicando a sobreposição, equivale então a menos 7,5. Tá bem? E é essa distância, então, que eu vou ter que jogar como quantidade de utilidade quente para construir agora a cascata do pint. Então, eu vou jogar esse valor aqui como positivo, tá? Na construção da cascata do pint, e vou repetir o procedimento que eu fiz ali anteriormente. Eu vou, no caso, então, fazer 7,5 menos 1,5, 9, 9 menos 6, 3, 3 menos 1, 4. E vou fazer isso, né, sucessivamente até chegar no valor resultante na última temperatura deslocada, que vai representar a quantidade, a carga térmica de utilidade fria que eu vou precisar após a integração energética com esse ΔT mínimo que eu estipulei para a integração, né, e para avaliação do diagrama entalpia-temperatura e análise pint dessas correntes de processo. E vejam então que em algum ponto eu vou obter então o equilíbrio em função, né, desse deslocamento da cascata de excesso para a cascata do pint. E esse ponto então, né, de equilíbrio térmico aqui, digamos, onde eu não tenho troca térmica, não tenho nem sobrando e nem faltando energia, 0 megawatts, vai equivaler então à temperatura de pint do meu problema. Certo? O que está de acordo lá com o nosso exemplo. Lembra que a gente chegou para o ΔT mínimo ao aproximar as curvas. O ΔT mínimo ocorria para a corrente quente a temperatura de 150 e para as correntes frias de 140. Lembra que aqui a temperatura de pint é a temperatura deslocada. Então, se eu fizer, no caso, mais 5 para voltar para a temperatura das correntes quentes, vou ficar com 150 e menos 5 para voltar
para 140, vou encontrar a temperatura de pinch para as correntes frias, tá certo? Então essa é a temperatura de pinch média, né, digamos que determinada pelo algoritmo, mas para a gente saber a real temperatura de cada curva das correntes quentes e frias, eu preciso fazer o deslocamento, né, no sentido inverso, para distanciar novamente, somando e subtraindo ΔT sobre 2 a partir desse valor da temperatura de pinch. Bom, então, né, recapitulando, como eu coloquei aqui, as temperaturas verdadeiras de pinch são 150 graus Celsius para as correntes quentes e 140 graus Celsius para as correntes frias, que são as mesmas que nós determinamos lá pela construção das curvas compostas e vimos no método gráfico, e que nós também chegamos no mesmo valor com o algoritmo pinch, sem construir nenhum gráfico, e está de acordo com o que nós vimos lá atrás, por exemplo 2. As curvas compostas são úteis para o entendimento conceitual do processo, mas o algoritmo ele é uma ferramenta de cálculo mais conveniente para determinar sem eu precisar ficar construindo os gráficos e movendo as curvas, o que nem sempre é tão fácil dependendo do número de correntes quentes e frias que eu tenho um problema em que eu vou realizar a integração energética. Bom, também uma representação gráfica que nos permite então verificar realmente as quantidades de utilidades quentes e frias após a análise pinch é a curva da cascata, tá certo? E a curva da cascata nada mais é do que, digamos que aqui, você plotar as variações que ocorrem, né, a partir da entalpia em função da entalpia que nós obtivemos aqui em cada um dos intervalos, tá certo? Ou seja, eu começo em 7,5, completando, né, cedendo essa quantia em utilidades quentes, e aí eu vou andando no sentido de mostrar para que direção a entalpia está se variando em cada uma das temperaturas deslocadas. Então eu começo lá em 245 com 7,5, depois desço para 235 em 9, 195 volto em 3, 185 vou adiante para 4, depois venho para 0, 14, 12 e 10, tá certo? E depois retorno tocando no gráfico na temperatura para o intervalo mais abaixo, quantificando como utilidade fria, e esse valor deve bater por conta do balanço de energia ter que fechar aqui em função do que eu adicionei de energia aqui em cima. E vejam que bem no ponto pinch, então a curva da cascata ela vai bater aqui com ΔH igual a 0 no diagrama temperatura, variação de entalpia. Bem, no exemplo 2, usando a curva da cascata, que foi construída ali, eu mostrei agora para vocês, né, que digamos que no item A nós quiséssemos, para 2 níveis de vapor saturado, né, com vapores, por exemplo, a 255 graus Celsius representando o vapor de alta pressão e 180 graus Celsius representando o vapor de baixa pressão, determine as cargas para cada um dos tipos de vapor que maximize o uso de vapor de baixa pressão. Tá bem? Então, isso é possível ser feito, né, basicamente aqui olhando nossa curva de cascata. Ou seja, eu quero maximizar, usar o máximo possível de vapor de baixa pressão como utilidade quente nesse processo, porque o vapor de alta pressão é mais caro e provavelmente, então, né, o meu processo economicamente vai compensar maximizando esse uso de vapor de baixa pressão. E esse vapor, ele está a 180 graus Celsius. Ou seja, eu só consigo usar ele para suprir utilidade quente de correntes de processo abaixo dessa temperatura, certo? Ele não consegue trocar com correntes que estão acima, né? Pela termodinâmica, né? E pelo que nós vimos aqui ao longo da aula. Então, eu vou utilizar um vapor de baixa pressão até partindo da temperatura desse vapor, lembrando então que ele vai trocar calor latente e ele vai seguir então a temperatura constante até a curva de cascata. Então essa quantidade aqui é a quantidade que eu tenho para utilizar ao máximo o vapor de baixa pressão. Todo o restante, todo o aquecimento que eu tenho aqui final, eu vou ter então que utilizar daí vapor de alta pressão para terminar de fazer a troca térmica dessas correntes, totalizando lá o total do 7,5, que é a quantidade de utilidade quente que eu preciso. Então eu posso verificar aqui,
né, e utilizando aqui uma regra da alavanca, fazendo uma interpolação nessa curva de cascata, eu determino então essa carga de vapor. E nessa interpolação, né, nós olhamos aqui o seguinte: eu sei que o meu valor aqui em megawatt-hora, né, é igual a 4, né, esse ΔH, por conta lá da curva que eu construí e marquei aqui o ponto em 4. Então eu faço, né, uma interpolação, fazendo aqui uma semelhança de triângulos, né, em função da temperatura que equivale aos 4 megawatts, que é a temperatura de 185, né, com a temperatura do vapor, daí considerando a temperatura dele deslocada, porque a nossa escala aqui está em temperatura deslocada, ele é utilidade quente, então a temperatura dele é 175, em relação ao ponto Pint, tá certo? Porque essa distância aqui, daqui para cá, equivale aos 4 megawatts. Então, né, eu vou fazer, digamos que essa distância sobre essa distância tem que ser igual à distância aqui de 185 até o 145 sobre a distância de 0 até 4. E aí, então, né, fazendo isso, uma interpolação por regra de 3 ou por semelhanças de triângulo aqui nessa análise, determinamos a carga de vapor de 180 graus Celsius. Então, essa é a quantidade de energia que eu vou trocar, maximizando o uso do vapor de baixa pressão. E o restante, que vai sobrar para ser trocado utilizando vapor de alta pressão, eu poderia também fazer interpolação. Mas como eu sei que o valor total aqui da soma, né, dessas duas quantidades de energia, para totalizar a quantidade total de energia quente é 7,5, basta subtrair do total o quanto eu já forneci com vapor de baixa pressão. E assim vou determinar a quantidade da carga do vapor de alta pressão também. Então vejam que, conhecendo as utilidades disponíveis e a curva de cascata, eu consigo mensurar o quanto eu posso usar de cada uma delas para terminar de compensar as quantidades, as demandas energéticas por utilidades do processo. Aqui, por exemplo, em item B. Ao invés de usar vapor, um circuito de óleo quente deve ser usado com temperatura de entrada do óleo de 280 graus Celsius e CP 2,1 kJ por kgK. Calcule a mínima vazão de óleo necessária, então, para suprir essa demanda energética final. Bom, se nós olharmos aqui, então, que o óleo quente ele tem temperatura inicial de 280 graus Celsius e foi dado, então, o CP dele, né, que ele é um óleo, então está na fase líquida, vai ser utilizado como utilidade quente nesse sistema, ele não vai trocar calor latente, ele vai trocar calor sensível, e, portanto, a sua temperatura vai variar. E a mínima vazão de óleo vai corresponder àquela de maior inclinação da curva do óleo e menor temperatura. Então lembra que a maior inclinação que eu posso obter para a curva do óleo na diagrama temperatura entalpia, né, que lembrem também que daí a partir então desse diagrama eu consigo encontrar o CP da capacidade calorífica, e a capacidade calorífica é a vazão vezes o CP que eu conheço do óleo, eu vou ter condição então de determinar essa vazão, certo? Pela variação de temperatura, então partindo lá do 280 e chegando aqui então no meu 145, e obtendo então a variação de entalpia desse intervalo, nós vamos calcular aqui a variação de entalpia, a capacidade calorífica do óleo quente. E a partir daqui vamos determinar com o CPzinho a sua vazão. Lembrando que eu também preciso colocar ele com a sua temperatura deslocada, né? Então, se para as correntes quentes é 150, aqui eu vou traçar até 145 no gráfico, mas eu sei que na prática essa temperatura vai equivaler a 150 graus Celsius para que prevaleça o ΔT mínimo de aproximação na integração desse processo. E vejam aqui que a curva da cascata, né, a própria forma, partindo da temperatura mais alta do óleo quente, permitiu, né, eu passar aqui mesmo que raspando, né, em outro ponto da curva, chegar na temperatura de Pint. Mas dependendo aqui da forma, né, dessa curva de cascata, se ela, né, se delongasse aqui mais para a esquerda, eu não poderia passar com óleo quente cruzando a curva da cascata. Então daí eu deveria ter a maior inclinação, respeitando a forma, de forma em direção
ao eixo da temperatura, mas então, né, eu deveria completar o restante que faltasse com algum outro tipo de utilidade. Então, né, vindo aqui para determinar a vazão vai corresponder, né, a capacidade calorífica corresponderia ao ΔH sobre ΔT, tá certo? Então, ΔH aqui eu tenho, né, que é a distância total em megawatts, e aí eu vou colocar nas unidades condizentes, né, aqui para kilojoules, então vou passar para quilowatts, dividido pelo ΔT, né, que como está em graus Celsius e em Kelvin, né, como é um delta, né, ele está condizente, eu posso trabalhar sem essa conversão. E vai me dar a capacidade calorífica. A capacidade calorífica, sendo a vazão vezes o CP, o calor específico, é igual a essa razão. Eu substituo o CP, passo o CP então dividindo e determino a mínima vazão de óleo necessária para conseguir suprir essa demanda de utilidade quente no processo. Então vejam que seria uma outra utilidade que eu poderia utilizar, e a partir do diagrama de cascata e das características da utilidade quente eu consigo determinar uma condição de vazão mínima para ela. Bom, então esse seria o conteúdo da aula de hoje, o conteúdo inicial para a parte de integração energética. Nós daremos continuidade a ele nas próximas aulas, mas então, como atividade da aula, né, vai ficar como tarefa para vocês, para esse processo de destilação a baixas temperaturas apresentado aqui abaixo, construir as curvas compostas das correntes quentes e frias, tá? Utilizem o Excel para facilitar isso daí. Determinem a demanda mínima de utilidades quentes e frias, assim como a localização do ponto PINT no Excel, ou seja, pelo método gráfico, construindo o diagrama entalpia-temperatura com as curvas compostas do item A, assumindo um ΔT mínimo de aproximação entre as curvas de 5 graus Celsius, e construa também a curva da cascata no Excel, que daí você vai precisar então usar o algoritmo PINT para determinar a temperatura de PINT e montar a cascata de excesso e a cascata do PINT, e daí também fazer a construção dessa curva no Excel. Vejam aqui, temos 6 trocadores de calor, tá certo? Então temos 6 correntes aqui de processo e suas variações de temperatura, assim como suas variações de entalpia. E desconsiderem, né, os refluxos e os reciclos aqui para as colunas. Considerem só as correntes que realmente saem, que são mesmo equivalentes, né? Devem sair na mesma temperatura, seja para dar continuidade no processo, seja para o reciclo. Legal? Aqui as principais referências da aula de hoje, principalmente o livro, né, do Robin Smith. E obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.